O produtor quer sempre ouvir que o preço vai subir, óbvio. Mas a pergunta que todo mundo evita é: e se cair? Se cair, começa a apertar a margem, aí todo aquele trabalho do campo vai indo lá para o ralo. Mas não precisa ser assim. A gente torce para o preço do produtor subir porque a natureza da atividade do produtor só ganha se o preço sobe. Mas sabia que tem como ganhar com o preço do milho caindo? Nos Estados Unidos, isso já é rotina para os produtores rurais. Mas aqui no Brasil, tem muita gente que ainda não aprendeu. E é para isso que eu estou gravando esse vídeo, para te explicar como ganhar dinheiro com a queda dos preços do milho. Saber disso protege a sua margem. Nós temos clientes que são produtores desde o Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, que já fazem isso e aprenderam do zero. Então você também pode. Meu nome é Carol Yamada e eu toco uma comunidade de traders de commodities e também faço gestão de preço para produtores rurais e pecuaristas, usando a Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou te explicar como lucrar com os preços caindo, vou te dar um exemplo real para você entender exatamente o que eu estou falando e eu vou calcular quantos reais por saca você pode ganhar a mais ainda nessa safra. Quando você aprende a fazer isso aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo, você muda o patamar da sua fazenda. Aí sim você começa a profissionalizar a sua gestão de risco. Agora eu vou te explicar um conceito que pode ser um pouco contraintuitivo. Para ganhar com a queda de preços, é só vender antes de comprar. Isso parece esquisito porque a gente sempre está acostumado a pensar na ordem. Primeiro compra, depois vende. E nessa ordem, para eu lucrar, o preço precisa subir. Mas e se a gente inverter a ordem? Ou seja, primeiro vender e depois comprar. Aí você precisa inverter a lógica. Para lucrar, o preço precisa cair. Imagina assim, um esperto quer ganhar dinheiro intermediando vendas de sacas. Aí ele pode ir lá na cooperativa e perguntar: quanto que você paga numa saca de milho? Vamos supor que eles falam que pagam R$55. Aí você fala: beleza, vendido. Me dá o dinheiro que eu já trago a saca aqui. Ele vai lá na sua fazenda e fala: compra tua saca por R$45 e eu já tô com o dinheiro aqui. Aí ele pega a tua saca, entrega lá na cooperativa e ficou com R$10 de lucro. É claro que essa história tem vários furos, mas o ponto aqui é para ilustrar o que seria vender antes de comprar. A ideia é vender caro, ou seja, R$55, para comprar barato, R$45. E para isso o preço precisa cair. Essa é a visão de um especulador. O objetivo muda em relação ao produtor, mas a lógica de ganho é a mesma. O especulador torce para o preço cair. O produtor não torce para o preço cair. Só que se cair, ele precisa se proteger, porque ele vai receber menos reais pela saca dele. Então ele precisa dar um jeito de receber dinheiro caso o preço caia, para compensar a perda que ele vai ter na venda das sacas dele. E a ferramenta que ele pode usar para fazer isso é a Bolsa de Valores. Eu tenho clientes que operam conosco, que lucraram com a queda dos preços do milho, e é justamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu estou com a minha tela aberta aqui, e essa aqui é a nossa plataforma. Vamos fazer uma breve análise de cenário, realmente muito superficial, só para a gente começar a entender. Agora a gente está em junho, e maio começou a colheita da safrinha, que é a maior safra do Brasil das 3 safras de milho. Quando começa a colheita da safra, vai começar a entrar grãos no mercado. E tudo mais constante, quando entra uma oferta abundante, isso tende a pressionar os preços para baixo. Então, a gente tem que analisar os fatores de oferta e demanda para ver se vai ter um equilíbrio ou um desequilíbrio. Existem pessoas que acreditam em uma alta de preços no milho devido à quebra de safra que vai acontecer. O Ale Delar é um dos únicos no mercado que está falando numa queda desses preços. Por quê? Analisando justamente esse balanço de oferta e demanda, se vai ter esse desequilíbrio ou não vai ter. E para isso precisa se analisar vários fatores fundamentalistas. Vamos só mostrar alguns aqui. Se a gente olhar para estoques finais, a gente consegue ver aqui que em 2024 houve uma redução muito grande desses estoques, 2023, 2022 também estavam pequenos, já vinha de uma tendência de baixa aqui, mas em 2025 a gente já recuperou esses estoques e 2026 também a gente permanece com um cenário folgado. Inclusive, há pouco tempo saiu, hoje às 13 horas saiu o relatório UASD e houve até um leve incremento ali dos estoques iniciais do Brasil projetados.
Então, não é um número significativo, mas corrobora com essa visão. Nesse caso aqui, não importa muito se o preço vai subir ou cair para o produtor quando a gente fala de gestão de risco, porque o produtor ele sempre precisa se proteger contra a queda dos preços. Vamos olhar aqui um pouquinho mais para a colheita de inverno. A gente está vendo que começou a colheita da safrinha, como eu falei. Agora a gente está em 3% colhido, já foi colhido, começou no Mato Grosso, um pouquinho em Tocantins, um pouquinho no Maranhão. À medida que essa colheita vai avançando, vai entrando cada vez mais milho no mercado. E a questão aqui não é se vai ter uma quebra de safra ou não. Todo mundo já sabe que vai ter uma quebra. Mas sim, se essa quebra vai ser o suficiente para causar um desequilíbrio no mercado. E como eu falei, se você for lá no site da Conab, em progresso de safra, você consegue ver aqui, ó, que o milho verão já foi colhido 87,7% e o milho inverno, o milho safrinha, começou ali com 3%. Eu vou aumentar até essa imagem aqui para a gente ver. 3% a gente tem Mato Grosso, Maranhão e Tocantins colhendo. Então, milho entrando no mercado começa a pressionar os preços e a gente já viu os preços caindo na B3 há alguns dias atrás, já está acontecendo esse movimento. Vários dos nossos clientes, inclusive, já pegaram parte dessa queda e já embolsaram alguns reais por saca aí. Como eu falei, a gente torce para que os preços subam, para que o produtor possa receber mais pela saca dele. Só que a pergunta que todo mundo evita é: e se cair? Se cair, a maioria dos produtores fica à mercê dos preços de mercado, acaba vendendo as sacas a preços mais baixos, ao invés de fazer uma gestão de preços e se beneficiar dessa queda de preços, fazer um seguro da saca dele. Eu vou te ensinar agora como é que você pode lucrar com os preços do milho caindo. E aqui, que nem eu falei, é um conceito meio esquisito da gente absorver, mas vamos tentar ilustrar aqui na tela. Naquele exemplo que eu tinha dado, eu falei, a ordem que a gente pensa sempre é que a gente compra barato e depois vende caro. Mas para a gente ganhar com a queda, a gente precisa inverter isso. Então, primeiro a gente vende caro e depois a gente compra barato. Vamos pensar aqui nesse exemplo da minha tela. Então, o natural seria comprar uma saca a R$ 45, e aqui eu estou exagerando nos números para ficar bem didático, e depois vender essa saca mais cara. Dessa forma eu teria um lucro, certo? Se eu quiser ganhar com a queda, porque nesse caso aqui, para eu ganhar, o preço tem que subir. Se eu quiser ganhar com o preço caindo, eu vou precisar inverter. Então, primeiro eu vou vender a R$ 55 e depois eu vou comprar a 45. Olha só, se eu comprar a 45 e vender a 55, meu lucro não é 10? E se eu vender a 55 e depois comprar a 45, meu lucro também não é 10? Então, dá na mesma. Só que a Bolsa de Valores te permite inverter essa ordem, enquanto na vida real, às vezes, a gente não consegue. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, numa operação que eu fiz, justamente para ilustrar nesse vídeo como é que acontece isso. Então, eu trouxe aqui na tela uma foto de uma operação que eu fiz no milho, ganhando com a queda. Aqui a gente pode ver que eu vendi no preço 67,34 e o preço caiu nesse momento aqui até os 66,64. E aqui você consegue ver que essa venda aconteceu no dia 11 de junho. Ali eu tirei esse print logo antes das 14 horas, antes de iniciar a Copa do Mundo. E nesse caso aqui, você também consegue ver que eu estou com um lucro de R$ 315 com um contratinho de milho. Como é que eu chego nesse valor? Vamos fazer um cálculo aqui. Então, se eu vendi a 67,34 e o preço está a 66,64, bom, aqui dá um lucro de 70 centavos por saca. Só que na Bolsa de Valores, cada contrato de milho tem 450 sacas. Então, eu teria que multiplicar isso aqui por 450. Por isso que eu tenho um lucro de 315, como você viu na tela. E claro, se eu estivesse operando 4.500 sacas, bastaria multiplicar por 10. R$ 3.150. E assim por diante, porque você pode operar quantas sacas você quiser e tiver o poder financeiro para fazer isso. Nesse caso aqui, eu vendi antes e eu não comprei. Então, se eu quiser colocar esse meu lucro no bolso, eu teria que executar uma ordem de compra agora.
beleza? E dessa forma que os nossos clientes lucram na Bolsa de Valores. Eles pegam preços altos em momentos que eles acreditam que possa cair, eles vendem primeiro e depois compram. E claro, fazem o oposto também. Quando eles acreditam que o preço pode subir, eles compram e depois vendem. E você que não pegou nenhuma queda ainda, não conseguiu lucrar com a Bolsa de Valores, será que ainda dá tempo de ganhar alguma quilherinha? Vamos ver aqui na minha tela. Se a gente pegar as cotações do milho para setembro, nesse momento, ela está aproximadamente R$ 66,46 por saca. Vamos ver lá o CPEA? Ó, aqui eu estou com o CPEA na tela e ele está a 64,09. Então, se você espera que as cotações do milho ainda possam cair mais e de repente chegar nesse valor do CPEA aqui, 64,09, você poderia vender o contrato de setembro, ver se esse contrato cai e quando ele cair, realmente você recompra esse contrato. Aí você vai lucrar. Vamos supor que a gente conseguisse vender exatamente nesse preço que está na tela e comprar exatamente nesse preço. Quanto que seria de lucro? Vamos lá. R$ 66,47, né? Daria um lucro de R$ 2,38 por saca. Lembrando que um contrato tem 450 sacas, então a gente vai multiplicar por 450. E por contrato, daria um potencial lucro de mais de R$ 1.000 aí. De novo, você pode fazer quantas sacas você quiser. Isso aqui que eu mostrei não é uma recomendação para você vender nesse ponto, até porque você precisa fazer uma análise gráfica para ver se é o melhor ponto de venda, onde que ficaria o seu stop, se vale a pena. Quando você compara o ganho com o seu stop, se o risco-retorno vale a pena para você. Se for um risco-retorno de 1 a 1, às vezes não vale. Normalmente a gente busca um ganho maior do que a nossa perda. Então, precisa se fazer uma análise. Mas ainda dá tempo de você ganhar com a queda do preço do milho. E para você começar, é só você fazer um cadastro gratuito numa corretora de investimentos. Se você quiser ajuda, entre em contato com o nosso time. Eu vou deixar o contato aqui embaixo para a gente te ajudar a abrir uma conta numa corretora e começar a fazer essas operações. E depois que você fizer essa abertura de conta, é bom que você esteja num ambiente com produtores, operadores, traders que olham o mercado todos os dias e vão conseguir te ajudar a ver se é o melhor momento de venda ou não, onde que ficaria o seu alvo, onde ficaria o seu stop, se faz sentido a análise fundamentalista e gráfica que você está fazendo. E para isso, você pode ingressar na nossa comunidade de traders, que é o Commodities em Foco, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Então, entre em contato com a gente que vamos te ajudar a profissionalizar a gestão de risco da sua fazenda e aguarde o próximo vídeo para mais conteúdos.